Me chamo Érico Dalier. Aceitei Jesus como meu Salvador na Assembleia de Deus no Camarão, no ano de 1974. Depois eu conheci a minha esposa, né, Fatinha. Nos casamos no ano de 1979. Depois, passado algum tempo, conhecemos a Igreja de Nova Vida, em Santa Catarina, onde nós nos membramos e ali nós começamos a construir o nosso ministério. Passado um ano e meio depois de estarmos ali na Nova Vida em Santa Catarina, Fatinha, despertada por Deus, assumiu o coral Mahanaim. E eu comecei a ajudar a minha esposa dentro desse coral Mahanaim, como secretário, como tesoureiro, abençoando ali o coral. E com isso, o chamado de Deus começou sendo realizado. Como casal, nós sempre fomos unidos a combinar tudo, até a cor do nosso carro, a cor da nossa parede. Mas sempre eu vencia. A gente é muito unido, né? Desde que nos conhecemos. Uma coisa que me chamou muita atenção no Érico, hoje pastor de todos nós, sou ovelha também, né? Foi a maneira dele cuidar das coisas. Ele é uma pessoa que tem um carinho muito especial por pessoas. Ele gosta de lidar com pessoas, gosta de tratar das pessoas. E não foge, né? Como ovelhinha, a primeira ovelhinha fui eu. Então, eu me sinto muito bem cuidada pelo pastor Érico, como marido, pai, cuidou muito da nossa família, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Érico, meu esposo. Deus, pelo seu amor, me chamou para ingressar ao Ministério de Obreiros, né? E fui obreiro durante 5 anos. E após ser obreiro, Deus me chamou para o Ministério do Diaconato. Além de estar trabalhando com a minha esposa no Coral Mahanaim, além de liderar o Ministério de Casais e Família junto com a minha esposa, Deus me permitiu, né, sonhar com o Ministério Pastoral. E eu comecei a orar a esse respeito, porque foi assim um chamado assim, muito forte no meu coração. Uma certa vez eu orando, né, depois de terminar a orar, minha esposa orando comigo falou assim, uma hora para outra, falou assim: amor, o pastor Carlos vai estar te ordenando ao Ministério Pastoral. Você aguarda nisso. Então eu fiquei orando e eu fiz uma oração que o pastor Guilherme, até hoje ele brinca comigo, que eu disse assim para o Senhor: Senhor, se o meu chamado não acontecer até os meus 50 anos, eu vou continuar trabalhando para o Senhor, mas vou estar vendo outras coisas, né? Para minha família, para minha casa, vou estar construindo uma casa de praia, coisa parecida assim, se o meu chamado não acontecer até os 50 anos. Pois é, Deus foi me provando, Deus foi me testando e o chamado só aconteceu quando eu completei meus 50 anos de idade. Quando eu fui chamado ao Ministério Pastoral, estava um desejo de ajudar muito a Igreja de Nova Vida em Santa Catarina. Eu não tinha no meu coração nenhum propósito de vir para a Igreja de Nova Vida em Pôr da Pedra. Era a intenção minha continuar trabalhando para o Senhor, ajudando Fatinha no Coral Mahanaim, ajudando o Ministério de Casais, ao qual fazia parte nessa época, no Casados para Sempre, e com isso ajudando o pastor Carlos como pastor auxiliar. Sendo que uma semana antes da minha ordenação, aconteceu alguns imprevistos,
aqui na congregação do Pôr da Pedra, e o pastor Carlos me solicitou que eu viesse pregar tanto no domingo de manhã quanto no domingo noite, antes da minha ordenação. Eu estive aqui na Nova Vida do Pôr da Pedra, preguei no domingo de manhã, preguei no domingo noite, e depois de ordenado ele fez uma reunião comigo e com o pastor Alfredo, nos designando, né, para a Igreja de Nova Vida em Pôr da Pedra. Eu como pastor titular aqui no Pôr da Pedra e o pastor Alfredo me auxiliando. Aqui, a gente já chegou aqui, tinha 1 ano de existência, ainda estava lá em Santa Catarina com a minha esposa, tinha acabado de ter a Júlia, e aí a gente teve o entendimento que era necessário chegar aqui e ajudar o meu meu pai, né? Aqui estava diante de uma grande missão, um trabalho muito árduo, e nós sentimos no coração que era necessário chegar aqui. O início foi marcante, mas também foi bem difícil, porque eu tinha a Júlia com 1 aninho e o Rafael com dias de nascido. Então, a gente veio acompanhar o meu sogro quando ele foi ordenado. Nós estávamos juntos em família lá em Santa Catarina, e quando ele foi ordenado para cá, fez questão de estar junto com ele, porque somos uma família. Sim. Eu lembro como se fosse hoje da diaconisa Jandira, que ficava com ele no colo para que eu pudesse ministrar o louvor. Nós tínhamos poucos ministros e tocava muito meu coração em ver as irmãs que estavam no ofício de obreira servindo de tia da Geração Vida para cuidar dos nossos filhos, para que a gente pudesse ministrar, fazer parte do chamado que o Senhor tem para a nossa vida, né? Então, para mim foi bastante marcante esse início, de poder acompanhar o chamado do meu sogro, porque ele sempre foi chamado pelo Senhor, mas passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, adversidades, até se cumprir o propósito de Deus na vida dele. E para mim foi muito marcante, porque o Senhor mostrou para mim através do sonho e falando com ele que o tempo estava chegando, e foi uma alegria muito grande poder estar aqui com ele, cumprindo esse propósito, esse chamado, apoiando, porque ele trabalhava fora. Então, para ele ser pastor, dirigente de uma igreja e vir do Rio trabalhando, então foi prazeroso a gente estar ali apoiando espiritualmente, mas também como família, assim, acolhendo, estamos juntos. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. O Senhor é por nós, o Senhor é conosco, e nós estamos juntos em família. Então, para mim, foi maravilhoso. Dos 20 anos, 19 anos participando ativamente do crescimento do Ministério de Louvor, do Impacto Jovem, eu e a minha esposa trabalhando arduamente nisso aí, ajudando no Ministério de Casais e Família. Eu me lembro que o Ministério de Louvor, quando a gente começou, era uma equipe ainda muito reduzida, né? Não tínhamos a quantidade de músicos que nós temos hoje. E começamos a trabalhar, né, essa nova geração de músicos, que hoje é quase geração velha, né? Renatinho, Bia, Juninho, daí por diante. A gente começou a produzir os nossos musicais, Jesus Cristo está voltando, flashback da adoração, depois entramos aí dentro dessa questão de Natal e Páscoa, e as coisas foram acontecendo. E hoje, quando a gente olha para o altar, dessa quantidade de escalas de música, de back vocal, o Impacto Jovem frutificando desse jeito que está, a gente louva ao Senhor, porque a gente semeou com lágrimas, está colhendo com alegria, e Deus tem dado crescimento a essa obra. O Guilherme, né? Meu filho Guilherme, ele tem um chamado desde criança. Ele foi uma criança diferenciada. Aos 11 anos de idade, quando ele foi para a Nova Vida, se batizou aos 12 anos. Aos 12 anos ele se batizou. Mas ele já era batizado no Espírito Santo, já tinha os dons de língua. Era um menino que buscava a palavra de Deus com uma sede e tinha um diferencial como menino, ainda adolescente. Eu ministro tanto louvor como eu prego desde a minha adolescência. E em um momento ou outro sempre tinha alguém que levantava: eis que te digo, né? Eis que te digo. Teve um momento que eu estava pregando no encontro de casais, recém-casado, tinha 25 anos,
E lá se levantou o profeta falando desde o ventre da minha mãe, várias coisas. Eu sei que a gente colecionava chamados, mas a minha vida secular começou a tomar outros direcionamentos, começou a sufocar essa voz do chamado, e eu começava a entender que, de repente, eu ia ser mais um cooperador do reino, né? Eu tô aqui, vou voar aqui na minha vida secular, e quando precisar de mim, eu tô aqui no altar, ministrando louvor, pregando, um congresso ou outro, um retiro. Mas teve um momento que Deus foi até a minha sala e lançou um manto sobre mim, assim como Elias lançou sobre o manto sobre Eliseu. Eu não sei te explicar o que é, só sei que meu coração queimou, um quebrantamento muito grande, orgulhos e sonhos e muitas coisas foram quebradas, e eu só pude dizer: eis-me aqui. Eu era um gestor, né, de um banco internacional, tinha cultivado muitas coisas. Eu sei que meu coração se apagou completamente para minha carreira secular, e Deus requereu a minha vida e me chamou por inteiro para me lançar para essa obra. Não é fácil, mas eu sinto que eu estou no centro da vontade de Deus, sendo guiado por Ele, pregando, ensinando, que é o que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para fazer. Desde quando a gente namorava, vinham profetas de tudo quanto é lugar e falavam que ele seria levantado um pastor nessa geração. E ele queria ser cantor, ele queria gravar CD, ele fazia composições. E para mim foi maravilhoso ver o propósito do Senhor dizendo que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor. E a nossa missão é obedecer e saber que Deus tem o melhor para nós, né? E para mim foi maravilhoso saber que eu estaria ao lado dele, cumprindo essa missão, e que o Senhor também já havia testificado no nosso coração isso. Falar do pastor Guilherme me lembra muito, né, a minha família no todo. Eu não posso deixar de expressar aqui também o quanto representa a Érica nas nossas vidas, porque a nossa família é um todo. E a Érica nasceu quando o Guilherme tinha 1 ano e 11 meses. Né? Foi uma coisa assim que sucedeu. Uma outra, me lembro muito de uma tarde que Fatinha entrou onde eu trabalhava, no escritório, e falava assim: amor, tem uma surpresa para você. Qual é a surpresa, meu amor? Eu estou grávida. Falei: meu Deus, que isso, né? Foi quando a gente até tomou a decisão de orar e buscar uma outra empresa até para trabalhar, para conseguir um sustento melhor para a nossa família. E a Érica nasceu muito linda, muito formosa. E eu me lembro que quando eu levei o buquê de flores para visitar a minha esposa, para levar o meu beijo, meu abraço, por aquela menina doce que nasceu, eu me lembro que Fatinha falou uma coisa para mim: nosso filho tinha que ser chamado Érico. Você não quis dar o seu nome ao nosso filho. Nós escolhemos Guilherme e ele gosta desse nome até hoje. Mas essa menina você vai colocar de Érica. Ela vai se chamar Érica, bota com K. Mas eu quero fazer com que isso você seja homenageado. Porque você é um excelente marido e está sendo um excelente pai. Então eu quero te honrar com o nome da nossa filha. Então a Érica representa também muito para todos nós. Hoje estamos com muita saudade, está um pouco distante da gente, mas com certeza no nosso coração está muito perto, está muito próximo. A gente curte cada vídeo, cada ligação. Então a Érica também é uma bênção na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Assim como o Guilherme nos deu 3 netos lindos, Gabriel, a Júlia e o Rafael. A Érica nos deu, junto com o Dudu, né? Guilherme com o Adriano, a Érica com o Dudu, 4 netos lindos, a Aninha, a Bia e o Cadu e a Alice. Família que Deus me permitiu ter junto com a minha esposa amada, que nós louvamos muito a Deus por ela. Pela Assembleia de Deus do Camarão, Deus tinha me permitido já dirigir 2 pontos de pregações aqui no bairro do Pôr da Pedra, e por uma revelação de Deus, a qual um pastor que eu não conhecia, quando eu dando uma carona a ele, passei aqui em frente e falei para ele da seguinte forma: aqui, pastor André, estará sendo inaugurado uma igreja de Nova Vida
aqui em Pouso da Pedra. Ele bateu no meu ombro e profetizou sobre a minha vida: é aqui que você vai estar sendo pastor e dirigente dessa congregação. E eu falei para ele: não, mas eu sou diácono. Não, mas vai ser aqui que Deus vai te honrar e vai te conceder o ministério pastoral. Aquilo eu e Fatinha guardamos em sigilo, em segredo, oramos a Deus para que nada fosse interferido. E quando o pastor Carlos me convidou para vir para cá, nós percebemos perfeitamente que foi assim um chamado de Deus, né? Algo que Deus já havia sinalizado conosco através de uma palavra profética, e viemos para cá com muita alegria, com muito desafio, e foi assim algo que tivemos que trabalhar muito no início, mas Deus nos honrou em todos os momentos. Quando fomos convidados a estar na congregação do Porto da Pedra, como meu esposo já comentou, né, viemos para uma batalha, né? Porque a gente não sabia que a obra do Senhor não é fácil de se levar, mas Deus nos preparou, tivemos tempo de preparo. E ao chegarmos aqui, Deus nos capacitou, porque quando o Senhor chama alguém para a sua obra, Ele capacita. E temos sentido essa capacitação do Senhor a cada dia, com cada detalhe da sua obra, o quanto Deus tem feito prosperar a sua casa. Meu esposo, ele abriu várias congregações e ele tinha um dom, sabe, de olhar e enxergar. Ele olhava um galpão e na mesma hora que aquele galpão vinha nele, aqui pode ser uma igreja. Então ele tinha essa vocação, né? E um dia ele passando por aqui, Porto da Pedra, ele viu esse galpão aqui e ele sonhou com isso aqui. Era um desejo dele abrir uma igreja aqui em Porto da Pedra. E esse sonho foi bem difícil, deu muita luta, foi que nada do reino de Deus é fácil, com muito sacrifício, mas um dia ele conseguiu falar com o proprietário e chegou a um acordo e assim começou as melhorias, né, as obras do galpão e começamos aqui a igreja com muita alegria, muita festa, muita celebração. E hoje ela continua aí. E eu tenho certeza que se meu esposo hoje estivesse aqui, ele estaria aqui comemorando conosco, que seria mais um motivo de fé, né? de amor que ele tinha por esse local aqui. E ele não está aqui, mas eu estou representando ele e me sinto assim honrada, porque são 20 anos e nós estamos juntos há 20 anos, porque eu vejo muitas congregações que são abertas e esquecem, sabe, de onde nasceu. E isso acontece em muitos ministérios. E eu dou glória a Deus, agradeço a Deus que aqui o pastor Érico, a Fátima e o Guilherme e a Adriana, eu vejo que isso não aconteceu, pelo contrário, eles têm um coração grato, que a gratidão é algo fundamental na vida de um cristão. E quando você é uma pessoa grata, você é uma pessoa muito bem-aventurada. Então eu digo para vocês que essa igreja aqui é uma igreja bem-aventurada, porque é uma igreja que tem gratidão. E você sabe que o evangelho ele é todo envolvido em gratidão. Então, quando eu olho para essa igreja, olho para os pastores desta igreja, pelos membros, amigos que eu tenho aqui, eu vejo que realmente é uma igreja grata, é uma igreja que vai estar prosperando e vai prosperar muito mais, porque aonde há gratidão, há prosperidade. Eu tinha muita experiência na minha vida profissional. Eu era supervisor tributário, já tinha boas experiências em liderar, né, circularmente, profissionalmente, equipes, como também tinha uma experiência em liderar uma equipe de casais, mas nunca ter liderado uma igreja, nunca ter tido uma função tão importante, tão relevante, ao mesmo tempo de muita responsabilidade. E graças a Deus,
Deus nos abençoou poderosamente logo no primeiro ano. Houve conversões, fizemos batismo, né, na igreja matriz, de muitas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Então tivemos desafios, sim, mas todos eles vencidos através da oração, através da súplica e através de pessoas que estavam unicamente interessadas em fazer o reino de Deus crescer aqui neste lugar. Então, nós conseguimos, em nome de Jesus, né, através do poder dele, alcançar as vitórias. Nós estamos na igreja desde que ela inaugurou. Na verdade, nós éramos de Santa Catarina e quando o pastor Carlos ele passou aqui, ele viu o galpão e ele falou, né, ele viu uma igreja e falou assim, uma igreja no Porto da Pedra. A gente nem imaginava que poderia ter um galpão aqui, a gente não imaginava. Aí quando ele falou que a gente viu, eu falei, caramba, é do lado da nossa casa. Aí aquilo foi assim, Mamãe sempre, a gente ia para Santa Catarina, né? Então a gente sempre ia andando a pé uns 30 minutos, mas não faltava nem um pouco. E mamãe pedia sempre uma igreja do lado, uma casa lá, na verdade, do lado perto da igreja. E aí uma surpresa foi que Deus deu uma igreja do lado da nossa casa. A igreja acabou, quando a gente viu assim, nossa, é do lado da nossa casa. Isso foi uma surpresa assim enorme. Eu comecei, né, aqui na igreja bem pequenininha, comecei aqui com 4 anos. Então, quando eu chego aqui, as coisas que me marcam aqui na igreja, que me marcou foi EBF, foi a salinha da Geração Vida, foram os musicais, as cantatas. Uma cantada que me marcou muito foi aquela cantata do Faraó. Essa cantada me marcou muito. O Dia das Mães, Dia dos Pais, assim, me marcou. E aí depois eu fui crescendo, com 12 anos eu me batizei aqui na igreja. Com 13 comecei na GV, cuidar das crianças na GV. Aí fui percebendo como que a igreja é uma igreja assim, cristocêntrica, sabe? Uma igreja baseada na palavra de Deus. Percebi que eu senti a vontade, assim, de estar nessa igreja para sempre. Eu nunca me imagino, assim, fora da igreja. Amo os pastores, amo essa igreja. As cantadas que haviam, né, que aconteciam, Carolzinha pequenininha, e Dia dos Pais, né, e tudo que aconteciam aqui, isso era muito interessante, porque isso mexia comigo. Eu tinha fama de chorão aqui, porque tudo a Carol subia e eu chorava, né. Festa brega, eu participava aqui, tinha umas festas diferentes, bregas, e era interessante. Que a gente ganhou a festa brega. Carol ganhou e eu também. Foi interessante pra caramba, transformei, né? Foi bem interessante. Para mim, também, uma das coisas que marcaram muito no início foi o nosso casamento, porque nós éramos casados só no civil e a igreja, né? Um grupo de amigos fizeram o nosso casamento e eu fui convidada para o meu casamento. Uma benção. Foi um casamento surpresa. Isso marcou muito também o acolhimento, o carinho das pessoas, me marcou muito. E a Geração Vida, que eu vejo hoje, né? Crianças que estavam comigo ali pequenininha e agora já são casadas. Isso daí, para mim, foi um marco. O negócio também é os pais, né? Fazer como eu fiz com Carolzinha, né? Todas as festinhas que ela estava aqui, eu estava presente. Então hoje isso marcou para mim e também que isso marcou para ela, porque, né, eu vi a Carolzinha desse tamanhozinho aqui, era um cotoquinho, falando papai, não sei o que, não sei o que lá. Agora tá uma mulher, né? Não cresceu muito não, mas... Permanece, benção, Deus. Assim, que tudo mudou, né? A gente chegou aqui como todos, assim, alguns sabem, né? Era banco de madeira, não tinha ar-condicionado. Um chão diferente, não tinha nem piso. Né? Então, são coisinhas que foram se transformando ao decorrer do tempo, né? Então, realmente, a igreja evoluiu muito, cresceu muito em estrutura, isso aí cresceu bastante. E cresceu também, acredito, espiritualmente, com certeza. Sim. Cresceu. Né? Eu vejo pessoas que entraram comigo aqui, hoje as pessoas estão mais, como nós também, estamos muito mais maduros, muito mais fortalecidos. Né? Os pastores também, que eu conheci, o pastor Guilherme, considero um menino, né? Porque ele é bem mais novo que eu, um pouco mais novo que eu. Da igreja em Santa Catarina. Fazer encontro, né, gente? Meu Deus, foi ontem isso. Vocês vão fazer, eu acredito que vocês vão fazer. Na próxima. Que não foi lá. Prove a Deus que esse encontro acontecesse aqui no Porto da Pedra, quando ele veio para cá, né? Que na época, quando nós chegamos aqui, era o pastor Dionísio, não era o pastor Érico. Isso aí. Então, assim, hoje, para a gente viver esse crescimento da igreja, para mim, é lindo demais. Assim, eu não me vejo hoje, nem depois, não me vejo fora daqui.
Eu ver essa igreja crescer não só de estrutura física, um piso, uma melhora, porque a geração vida também. Hoje a gente vive um luxo, salas separadas, ar-condicionado. Antes era tudo junto, várias faixas etárias juntas. Mas a gente estava ali para aplicar a palavra de Deus e deu certo, e vendo tudo crescendo, tudo evoluindo. Isso para mim, a nova vida do Pão da Pedra para mim hoje é nossa casa. E é isso, gente, eu amo estar aqui. As pessoas aqui sempre foram muito simples, muito acolhedoras, cuidadosas. E isso acho que fez muita diferença, assim, pra gente se sentir em casa, né? Vamos dizer assim, né? Em um bom ambiente. Porque eu morava lá no Galo Branco, aí precisei sair e vir morar com a minha avó. Então, tudo realmente foi muito novo. E aí, uma das coisas que eu acho que vale falar também é que eu lembro que a gente ainda não tinha igreja para frequentar, nada disso. Mas quando eu saí de lá, eu fiquei muito preocupada, assim. E eu lembro que Leandro falou assim, Deus vai te dar tudo novo. E aí, realmente, deu uma igreja, daqui vieram vários amigos e faz parte da nossa história. Nós ficamos esses 17 anos, né, casados, e aí eu não podia ter filho, tinha dificuldade. E Deus sempre dava em sonho uma menina, moreninha, cabelinho cacheadinho, assim, desse jeito. Aí no dia que nós descobrimos que ela ficou grávida, foi uma alegria que só. Foi uma benção, o pessoal da igreja também. Uma alegria não só nossa, né? Que a igreja inteira, assim, se alegrou com a gente, né, por esse tempo de espera. Até no parto mesmo, parecia que tinha uma torcida de futebol lá com a gente. Porque eles oravam por isso, né? Os pastores, a família, os amigos daqui da igreja. Aí agora a Malu tá aí, participando de tudo. Com 3 meses já estava aqui ensaiando pro musical. E o tempo de Deus chegou. A gente aguardou 13 anos, mas o tempo de Deus chegou. E eu creio que ela se sente muito em casa, muito à vontade também aqui. E vai crescer cada vez mais nos caminhos aí do Senhor. Quando eu falo que a Igreja Nova Vida em Pôr da Pedra é muito importante na minha vida, com certeza eu quero demonstrar também a minha gratidão a Deus, né? Sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante esses 20 anos aqui na Nova Vida Pôr da Pedra e com 18 anos e meio na minha liderança aqui. A minha gratidão a Deus vai, acima de tudo, pelo que Deus fez, né? Através de mim, na minha vida, na vida da minha família, como também de muitos amigos, irmãos, que nos ajudaram em todo esse tempo. Tem pessoas aqui que foram, assim, muito importantes na minha vida ministerial aqui em Pôr da Pedra. Tem pessoas que entraram no gabinete pastoral e marcaram um gabinete não para ser ouvido, mas para dizer-me o quanto ele estava feliz, o quanto ele estava sendo abençoado, mas o quanto ele também estava sofrendo, né, alguns momentos difíceis em que a igreja passou. Pessoas que estiveram orando em todo o tempo pelo ministério pastoral, pela minha família, pessoas que me abraçavam e dizendo sempre, pastor, estou contigo, pastor, conte comigo, pastor, estamos aí juntos. Tanto diáconos como diaconisas, obreiros, obreiras, líderes de ministério, pessoas que eram membros, né, que nos abraçaram de uma forma assim, muito afetuosa, muito carinhosa, e a gente sentia muito a presença de Deus através dessas pessoas que estiveram ombro a ombro conosco, né, ombro a ombro assim, fazendo a obra de Deus. Se a Igreja Nova Vida em Pôr da Pedra chegou até aqui, comemorando, celebrando esses 20 anos, foi porque muitos irmãos nos ajudaram e estiveram lado a lado, ombro a ombro, conosco, nos abençoando e dando o seu melhor. A grande central da igreja é o poder da palavra. É uma igreja que trabalha com a palavra, né? Que tem no forte fazer com que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Ela por si só é responsável, que liberta. Ela por si só faz com que a pessoa venha a ser acolhida, venha a ser restaurada. Quando a pessoa consegue entender que a palavra por si só consegue levar a pessoa até Jesus, isso traz com certeza a resposta para os problemas da pessoa. Quando eu vim para a Nova Vida, eu aprendi a lidar mais com a palavra
palavra, porque Jesus falou que Ele é a palavra. Se Ele é a palavra, então tendo a palavra no seu coração, crida no seu coração, com certeza a pessoa consegue ter um encontro com Deus e consegue ter uma vida restaurada e abençoada. Então, a palavra é tudo. E com relação a mim, eu acho que é a união, né? Eu acho que é um ambiente ótimo, tanto que acaba o culto, as pessoas parecem que não querem ir embora para casa. Eu me sinto muito à vontade aqui, sabe? É um lugar, é uma rotina que eu gosto dessa rotina, sabe? Acho que eu não consigo mais ficar sem estar na igreja, porque é um lugar onde eu me sinto muito bem. Então cada uma vez tem uns dons específicos, né? O meu sempre foi de cuidar, né? Sempre foi de interceder, sempre foi de orar, sempre foi de buscar, né? Levar para pessoas que de repente não podem estar na sua casa. Então, para mim, especialmente, é grato porque eu já vim desse tipo de ramificação de cuidar, né? Então, como a igreja trabalha com a palavra, né? E quem não pode vir precisa de uma palavra que levante, que fortalece, que renova, né? E é muito bom poder ser usado por Deus em saber que esse ministério é um ministério de cuidado, né? Não é só da palavra, mas de cuidar do próximo, né? Então, aqui mais Deus capacita, né? Muita responsabilidade, mas graças a Deus é gratificante, porque a gente vê o resultado, né? De pessoas que ouvem, né? E que pessoas que dão atenção e com certeza o Espírito Santo faz a parte dele. A gente leva a palavra, a gente coloca a pessoa diante de Jesus, né? Nos cuidados que precisa ter, e o Espírito Santo faz a parte dele, né? E isso é muito gratificante, com toda certeza. Nós estamos 17 anos na Igreja Nova Vida em Porto da Pedra. O primeiro culto que eu entrei por esse lugar foi dia 4 de outubro de 2009. Foi um momento maravilhoso, nós fomos marcados pelo encontro genuíno com o nosso Senhor. Porque desde que nós entramos aqui neste lugar, sentimos de fato que era o nosso lugar. Nos momentos mais difíceis, a igreja não foi só presente. Ela esteve lado a lado conosco, nos ajudando a superar todas as dificuldades, todas as barreiras que nós enfrentamos. Nós tínhamos o sonho, depois de casados, de termos filhos. Quem não sonha em ter filhos, né? E quando chegou o nosso momento, sabíamos que era o nosso momento. Depois de um aborto espontâneo que eu tive, demoramos muito tempo para engravidar, mas enfim, esse milagre chegou. E com o decorrer dessa gestação, nós percebemos que o nosso filho tinha um déficit de crescimento nos ossos longos. E é aquele momento que a gente para e fala: Oi Deus, tudo bem? E ali o Espírito Santo foi caminhando com a gente. Nós fomos percebendo que mesmo que a nossa vontade não tivesse sido feita, que a nossa oração era para que Deus fizesse crescer os ossos do nosso filho. E Deus nos respondeu que não. E Deus também responde com não. E a igreja, nesse momento, ela realmente foi pra gente, assim, o que nos ajudou a manter firme através das orações que faziam, né, por nós. E tudo que foi acontecendo. E a alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Porque a palavra, ela não mente. E quando a gente se alegra em Deus, tudo que acontece, a gente pode suportar e superar. Foi um ano muito marcante, porque no início do ano eu perdi meu pai. Então foi um ano de 2016 que Deus me confirmou nesse lugar, no culto da virada de 2015 para 2016, que levaria meu pai. Eu falei: Senhor, o Senhor já fez tudo, agora salva ele. E o Senhor salvou meu pai num dia, 7 dias depois meu pai faleceu. E no meio daquela turbulência, minha esposa engravidou do João. Então foi um processo de cura do Senhor. E no meio dessa cura, desse bálsamo do Espírito Santo, nós recebemos uma notícia em que eu e ela guardamos segredo durante um bom tempo, porque pedimos a Deus preparar o coração das pessoas para receber aquilo que Ele tinha falado conosco. E Deus foi preparando cada um para que nós pudéssemos contar. Eu lembro meu pastor Érico falando para mim, no dia do chá de bebê, a gente brincando lá em cima, as meninas me vestiram de bebê, e eu lá em cima com aquela diversão toda. E quando passou tudo isso, o pastor Érico me perguntou: você já sabia que seu filho estava passando por esse problema? Eu falei: já, pastor. Aí ele falou: como é que você conseguiu manter essa alegria, estando aqui, se divertindo? Eu falei: porque o Senhor, é Ele que nos sustenta. E em todo esse processo nós fomos amparados, acolhidos, abraçados, nos momentos mais difíceis da nossa vida, pela graça do Senhor, mas principalmente por amigos mais chegados, que Deus nos deu esse lugar. Que Deus foi trabalhando na nossa vida, no nosso coração, e nos mostrando a fidelidade dele através de cada um que esteve aqui presente conosco. Nós tivemos um acolhimento muito grande quando nós começamos a frequentar essa igreja. Na verdade, a gente começou a frequentar aqui por conta desse acolhimento, né, Val? Quer contar a história?
Nós estávamos passando por um problema espiritual na família, um problema muito sério, e a gente não tinha noção de como resolver, porque nós não tínhamos nenhum segmento. Não éramos da igreja, não éramos... Não tínhamos noção. E Rodrigo, no antigo trabalho dele, isso há muitos anos atrás, ele conheceu o irmão do pastor Érico, e ele relatou o que estava acontecendo, uma conversa informal, e ele falou: olha, eu conheço uma pessoa que pode ajudar vocês, que é meu irmão, que é pastor de uma igreja. E ele trouxe a gente até aqui, ele marcou com a gente. A primeira vez que nós entramos aqui na igreja de Nova Vida, Porta Pedra, foi dentro do gabinete. O pastor não nos conhecia, o pastor Érico, e ele nos acolheu, faltando pouco tempo para começar o culto, né, de domingo à noite. O culto, né, ele recebeu a gente assim. E sem nos conhecer, nós entramos no gabinete e contamos a nossa história para ele sobre um ente querido que estava passando por um problema muito sério espiritual, e ele nos acolheu, nos orientou, nos explicou sobre tudo, e nunca mais saímos daqui. No decorrer da nossa caminhada aqui, com mais ou menos 1 ano e pouco de convertidos, eu perdi um irmão, uma doença maligna. Ele ficou 1 ano e pouco se tratando, e durante esse período de tratamento dele, tem algo que ficou marcante para nós, que o nosso pastor Érico, ele trabalhava na época, né, na empresa que ele trabalhava, e o meu irmão internado já, próximo de morrer, tinha menos de 1 mês e pouco depois ele veio a óbito, e o nosso pastor, sabendo do nosso desespero, da nossa aflição, ele saía do trabalho dele na hora do almoço, pegava o metrô no centro do Rio e ia até Copacabana para visitar o meu irmão, que ele não tinha nem intimidade, não conhecia, mas ele sabia que era importante, e ele ia lá, visitava, orava, falou da palavra de Deus para o meu irmão. Meu irmão aceitou Jesus, meu irmão entregou a vida para o Senhor naquele momento, e eu creio que Deus usou tremendamente o nosso pastor para abençoar a vida do meu irmão, a vida espiritual dele e a nossa família. Uma sequência da nossa vida espiritual são as nossas filhas, né, que o Senhor nos deu. São filhas maravilhosas, abençoadas. A Milena, que tem 13 anos, já é batizada, já se batizou aqui com o nosso pastor. Então, assim, foi um momento muito marcante para a gente. A Lara também, uma filha que foi apresentada, assim como a Milena, aqui na nossa igreja. Logo, logo ela vai estar se batizando também. Então, são frutos que Deus nos deu, que já fazem parte aqui da igreja, que já são igreja do presente, já são atuantes aqui dentro da igreja. Eu creio que Deus tem muita coisa para fazer aqui através das nossas vidas ainda, através da vida delas, para a honra e glória do Senhor. E eu tenho um momento muito lindo, que é uma foto que eu guardo, que é a foto do batismo da Milena. Muitas pessoas tiraram fotos, né, me enviaram, mas tem uma foto que me marcou muito. Que representa, né? Que é o pastor Érico abraçando ela e o pastor Guilherme atrás. E a gente sente através da foto, né, a felicidade deles em batizá-la, e a nossa, né? Nem se fala. Então, acho que é um momento pra gente, como pais, que marcou muito a nossa caminhada, né? Que fez tudo valer a pena, né? Que não foram flores, né? Passamos por muitas situações boas e ruins, de lutos, de perdas, enfim. Mas em tudo isso, em 18 anos, nós fomos acolhidos, nós fomos amadurecendo espiritualmente, e o fruto, né, dessa luta toda, acho que a gente hoje vê nossas filhas caminhando ao nosso lado, né? Quando a gente começou a frequentar a igreja, ao ouvir a palavra, né, o pastor Érico pregando de uma forma intensa, com muita autoridade, o pastor Guilherme ministrando louvor, que ele era ministro de louvor ainda. Aí aquilo foi começando a penetrar em nossos corações a palavra, o Espírito Santo foi tocando no nosso coração. A gente começou a viver uma transformação, uma mudança, né? Começou a acontecer em nossa vida. Então a gente começamos a viver de fato a palavra, começamos a viver de fato o evangelho, né? Porque aqui de fato é pregada a palavra, aqui de fato é pregado o evangelho genuíno da parte de Deus. O crescimento começou a acontecer, né? Fui ordenado a obreiro, né, na caminhada. Depois fui ordenado a diácono. O pastor sempre me chamando para pregar, para estar sempre me envolvendo no ministério. Participei do ministério de jovens, fui líder dos jovens. O pastor uma vez me chamou, apontou para mim: você vai ser o líder dos jovens. Eu olhei para trás e falei: eu tímido, né, sem nenhuma
soltura, bem fechado, mas aí o Ministério do Jovem começou a me soltar, comecei a pregar, comecei a orar, comecei a me envolver. Hoje parece que eu não sou tímido, mas eu sou tímido, mas eu estou sempre no púlpito pregando, orando. Isso faz parte da minha vida aqui na igreja, na vida da minha esposa também, que não fala muito, mas está sempre comigo, me acompanhando nos ministérios, e a gente está muito feliz, sempre estamos felizes nessa igreja, nesse ministério. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou ainda, né, jovens, bem jovens, cheio de sonhos, com muitas incertezas, muitas inseguranças, com medo. Mas até que teve um dia que o sobrinho dele foi ser apresentado e a gente foi na igreja da mãe dele. Naquele dia, durante o louvor, foi uma coisa assim que aconteceu comigo e com ele. O Senhor falou muito forte com a gente através dos louvores. A gente começou a chorar e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque para mim era assim algo muito novo, assim, praticamente a primeira vez que eu estava indo numa igreja, né? E eu fiquei com uma sensação muito boa. Eu falei, Henrique, o que aconteceu com a gente? Henrique, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí eu falei assim, eu quero isso. Eu falei, eu preciso disso, é isso que eu quero, é isso que me satisfaz, né? E aí eu falei, gente, tem uma igreja pertinho da minha casa. E aí que o Senhor, né, ele traz a memória, né? Eu falei, tem uma igreja pertinho da minha casa. Eu falei, Henrique, vamos domingo na igreja? E a gente, aqui na época era Verdinha, a gente começou a vir aqui na Igreja Nova Vida de Porto da Pedra. E aqui a gente encontrou realmente o Senhor, a gente teve um encontro, né? Aqui foi o nosso poço. A gente teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Cada culto que a gente vinha, o Senhor falava grandemente com a gente, muito forte. A gente, na época, fazia segurança, né? No baile, tinha um baile aqui há muitos anos atrás, Castelo das Pedras. E a gente fazia segurança nesse baile e aí as coisas não faziam mais sentido, não tinha por que mais a gente estar ali, a gente via que aquilo não era pra gente. E o Senhor confirmava em cada pregação que já tinha chegado o nosso momento de romper, né, com o mundo. A gente aceitou Jesus aqui, Henrique se reconciliou com o Senhor, né, aqui ele estava quantos anos afastado? 4 anos. 4 anos afastado, né, dos caminhos do Senhor. E aí aqui que a gente recomeçou, né, a gente teve um recomeço realmente aqui, né. Aqui também foi um lugar onde, no momento mais difícil da minha vida, eu perdi a minha mãe. Foi um lugar que eu encontrei abraço, amigos, palavra, os meus pastores, muita oração. Minha mãe sempre foi muito importante na minha vida. Desde criança ela falava para mim, Amanda, né, sempre falava, busca o Senhor, né, da maneira dela. E ela falava isso para mim. Ela me acompanhava aqui também. Eu louvo a Deus, né? A Igreja Nova Vida do Porto da Pedra é um lugar que é minha segunda casa. É minha segunda casa, é a extensão da minha casa. Eu me sinto em casa aqui, sabe? Eu fico, assim, muito feliz de estar aqui, porque é aqui que os meus olhos foram abertos, os meus ouvidos foram abertos, que eu pude conhecer o Senhor face a face. Realmente é um valor inestimável. Aqui, praticamente, eu recomecei minha vida, né? Eu, como a Amanda falou, estava afastado dos caminhos do Senhor. E aqui eu recomecei e voltei para o Senhor. Foi um lugar que foi amor à primeira vista, eu posso falar, né? Que o Senhor me encontrou de novo. E assim, hoje eu vivo assim, uma nova vida, assim, com a minha família, né? Que foi o meu sonho. Eu lembro de um culto que o pastor pediu para colocar 7 pedidos de oração. E nesses 7 pedidos eu pedi, né, o casamento. E hoje eu sou, né, casado. Graças a Deus. Os 7 pedidos foram realizados, o Senhor realizou aqui nesse lugar. É a caminhada da fé, gente. Caminhada da fé. O Senhor realizou, então assim, é um lugar que me reencontrei. Nós frequentávamos a Igreja Nova Vida de São Gonçalo. Na morte do meu filho, ficou a minha nora aqui e os meus netos aqui. Então resolvemos vir para cá, juntar todo mundo, ficar todo mundo numa igreja só. Então, quando eu saía para ir ao culto, a família toda ia. Fechava em casa e
a família toda lá. E nesse momento que a família ia, ele se interessou pela música. Eu como pai, né? Eu como pai, ela como mãe também, resolvemos dar apoio a ele, né? Apoio comprando instrumento e preparando ele. Tinha o pastor Herói, que montou a equipe de música, e essa equipe de música tocava em todas as igrejas de Nova Vida, era convidada para frequentar os cultos de igreja de Nova Vida, né? E ele fazia parte dessa. Ele aprendeu com bons músicos, né? E se tornou um bom músico. É uma joia que você recebe de Deus, tá? Conserva ela e depois ele pega de novo para ele. Tá? Não tem incomparável. Filho bom, pai bom, amigo bom, né? É uma pessoa que deixou saudade, deixou lembranças. Bom, eu tô aqui há 17 anos, né? Desde a gravidez do meu filho. Mas nos últimos tempos, para lembrar lá de trás é mais difícil, foi o batismo, né? O batismo do Renato, o batismo do Davi, que se batizaram juntos. Eu acho que foi um dos cultos mais marcantes, porque é o que a gente mais deseja, né? É isso, é a família servindo ao Senhor, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o que a gente mais deseja. Eu cheguei na igreja de Nova Vida em 2008, grávida, já no final da gravidez. Eu vinha muito do trabalho, que eu morava aqui no Porto da Pedra, e tive o Davi e continuei vindo, só que o Davi era muito pequeno e eu não tinha suporte, né? Vir sozinha com o bebê, muitas das vezes isso dificultava e eu parei de vir. Acho que eu voltei em 2010 e me batizei em 2011. E desde então, tô aqui, aí eu me afastei em 2013, se não me engano, e voltei em 2022. Passando por uma luta, que a gente passou, atravessou uma luta, e hoje a gente está aqui para honra e glória do Senhor. A nossa história, né? Porque a história do Davi é a história da nossa vida. Tudo que ele passou, ele deixou um legado grande, né? Várias pessoas se renderam ao Senhor. Eu vou contar algumas e Renato complementa, mas uma que me marcou muito, que assim, os amigos, né, estavam aqui, mas uma que me marcou muito, que me trouxe agora à memória, foi a esteticista do Davi. Ela parou o culto inteiro para falar o testemunho do Davi na vida dela. A Nazaré, que era quem fazia a drenagem nele. E ela aceitou, ela voltou para Jesus. E hoje a gente olha assim a história dele e é uma história muito marcante, né? O propósito dele, o propósito que ele veio, assim, marcou muito. Tiveram várias outras pessoas, e aí o Renato vai falar um pouquinho. Nós estávamos internados, então, assistindo o culto, né, pelo YouTube, e quando a gente viu o Douglas voltando, né? Então, eu fiquei emocionado, Davi, e foi muito bom. A gente... E outras pessoas, né? O Douglas voltou para Jesus, a Bianca voltou para Jesus, o Daniel aceitou Jesus, a Yasmin aceitou Jesus, a Daiane aceitou Jesus, Lívia voltou para Jesus, eu voltei para Jesus, o Renato aceitou Jesus. Então, assim, o propósito dele não foi à toa, né? É duro, não é fácil, não. Mas o Senhor tem sustentado todos os dias. É isso. Tenho tantas notas pra tocar. Algumas histórias não terminam. Elas continuam vivendo dentro de nós. E não foram só eles. Muitos outros passaram por aqui. Hoje, lembramos com amor daqueles que fizeram parte da nossa caminhada. Pessoas que deixaram marcas eternas em nossas histórias. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém.
serviram, amaram, contribuíram, cada um com o seu propósito designado por Deus. Trabalhar no Porto da Pedra é uma alegria imensa. Fizemos muitos trabalhos, né, aqui e temos muito ainda a fazer, né? Eu creio que Deus dará-nos oportunidade de vermos este santuário cheio da glória de Deus, né? E prosperando cada vez mais. E um dia estarmos lá na glória com Ele. Esse é o motivo da igreja, nos preparar para a sua vinda, porque a vinda do Senhor está breve. Ter pai e avô pastores sempre foi muito bom, porque em momentos até fora da igreja, a gente tinha esse momento de aprendizado com a palavra, de muito estudo. A gente chegava, né, Ju, do pré, do maternal, nossos avós sempre estavam lá na varanda nos esperando para contar histórias bíblicas, para nos ensinar. Então, além de ser uma grande responsabilidade, é uma honra saber que a minha família, eu nasci nessa família, nessa igreja, eu tenho vivido tudo, eu tenho herdado agora o caminho do meu pai, estando no Ministério de Louvor, então é inspiração. Eu acho que não tem como dissociar as memórias da minha infância da minha vida aqui na igreja, porque era sempre Geração Vida, musicais infantis, ensaios aqui do Ministério de Louvor, né? Porque meu pai liderava também. Então, todas as memórias que eu tenho de infância têm alguma ligação com o que a gente viveu aqui na igreja. E foi o que o Rafa falou, é muita responsabilidade, porque nós somos a família pastoral, então tem sempre aquela questão, né, de dar o exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom a gente ver que a nossa família tem uma bênção especial de Deus, de um chamado muito forte, sabe? De cuidar de vidas, de cuidar de famílias. E é sempre muito bom, assim, olhar para o nosso pai, para o nosso avô e ver que o chamado deles foi cumprido e está sendo cumprido hoje, sabe? Então, para mim, foi incrível crescer nesse lugar, ter tantas memórias aqui, né, Rafa? Da gente brincando durante os ensaios, da gente decorando todas as longos ensaios musicais, a gente dormia aqui às vezes. Então, era muito bom e a gente tem memórias até hoje, agora na nossa juventude com o Impacto. Então, realmente tem sido com os acampamentos, os retiros. Então, a gente viveu realmente muita coisa aqui e pra gente é um privilégio, sabe? Ter tantas memórias e saber que é só o começo, porque a gente ainda vai ter muito pra viver aqui. Em um musical que meu pai me convidou, eu era criança, para cantar a música da Aline Barros. Eu não lembro qual é o nome da música, mas era aquela Pai, meu Pai. E foi um momento muito especial, que foi a minha primeira participação, por mais que seja uma mini participação. Ali do lado do meu pai, eu fechei os olhos e cantei ali do lado dele. E foi um momento, assim, muito especial para mim, que marcou a minha vida. E que foi, por mais que eu seja criança, que eu percebi que, cara, a minha vida é para isso. É para eu estar no altar, para eu viver para Deus e seguir os passos dos meus pais, dos meus avós e continuar esse caminho lindo da nova vida. Eu acho que o que mais me marcou foi o meu batismo. Nossa, para mim foi muito especial, porque eu tava esperando muito tempo por isso, mas aí veio a pandemia e aí os batismos ficaram suspensos por um tempo, por aquela questão da quarentena. E aí quando finalmente voltaram os batismos, nossa, tava muito animada, eu entreguei convite para todo mundo que eu conhecia. E para mim foi muito especial ver o meu avô ali do lado, o meu pai me batizando. Nossa, foi uma experiência incrível. E aí quando meu pai, né, me puxou das águas, eu vi o meu avô ali chorando de soluçar, a minha avó tirando foto, minha mãe gritando. Foi muito especial para mim, assim, foi um momento que eu nunca vou esquecer e foi um privilégio ter vivido isso aqui. Como diz João na terceira carta, né, não há maior alegria em mim do que essa, saber que meus filhos caminham na verdade. Então, nosso maior legado, né, conforme a Bíblia nos ensina a criança no caminho que deve andar, que a gente quer que eles sejam apaixonados por Jesus, permaneçam no caminho. E em relação à igreja, que eles entendam que a igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus, que eles amem esse lugar, que eles gastem a vida
né, por Cristo Jesus, pela sua obra, porque aqueles que buscam o reino dos céus em primeiro lugar, certamente têm as demais coisas acrescentadas. E é muito lindo, né? A gente vê os nossos filhos no altar, vivendo no caminho do Senhor. Então, a gente celebra muito esses 20 anos, sabendo que a história da igreja se confunde com a nossa história da família, que é o grande legado desse ministério Família, alvo permanente de Deus. Nosso maior desejo é ver nossos filhos encaminharem os filhos deles no caminho do Senhor, assim como nós fomos conduzidos pelos nossos pais, estamos aqui conduzindo eles. Queremos ver os filhos dos nossos filhos Glória a Deus. glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor e testemunhando que só o Senhor é o Deus da nossa casa, Amém. da nossa família. Então, quando a gente olha para a nossa igreja, especificamente, eu louvo a Deus porque são 20 anos de uma construção, né? Quem olha hoje a igreja fala assim, nossa, não sabe talvez E por isso que a gente está promovendo esse documentário, para que todos entendam que não foi da noite para o dia. Há um trabalho de bastidor, há um trabalho de lágrimas, há um trabalho de oração, há um trabalho intenso de obra, de entrega. E quando a gente olha a igreja hoje, do jeito que ela está, famílias consolidadas, ministérios consolidados, multiplicação, a gente louva a Deus. Mas a gente entende ainda que a gente está no meio do processo de crescimento, que ainda a gente tem muitas lacunas e muitas oportunidades de desenvolvimento. Um deles é isso aqui que a gente está fazendo, né? Como nesse contexto pós-moderno, midiático, a igreja pode se posicionar de uma forma mais consistente, né? Mais relevante, para ter um maior alcance. Quando eu olho para o futuro, eu vejo essa igreja muito grande, com um trabalho evangelístico muito atuante. Eu vejo uma igreja que sendo uma referência no lugar de ensino, de discipulado e de transformação de vidas, que a gente quer preparar um povo para a volta de Cristo. A gente não pensa em muitas coisas aqui na terra, o nosso alvo é prepará-los para a eternidade. Que vocês continuem exercitando esta fé, este amor e a esperança. Uma esperança que não vai ser frustrada, que no final de tudo nós teremos o benefício, que é a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus continue abençoando esta igreja, que continue sendo luz aqui neste local, sendo sal aqui nesse bairro, para que outras vidas ao redor venham também fazer parte desse evangelho verdadeiro que é Cristo Jesus. Então, aqui estão os frutos do nosso relacionamento, da nossa vida de casal, nossa vida com Deus. A Larinha com 10 anos, a Milena com 13 anos. E juntos somos família, alvo permanente de Deus. Aqui na igreja nós temos essas duas bênçãos, né? Samuel e Daniel, bênção 1 e bênção 2. E isso é maravilhoso, é uma alegria imensa em nossa vida, e isso nós sabemos que é Deus que proporciona para nós através dessa igreja. E hoje nós podemos declarar: a nossa família é alvo permanente de Deus. A gente louva ao Senhor, né, por esse espaço, por esse lugar, né, de bênção, onde nossos filhos, né, estão sendo criados, né, a nossa família, né, foi formada, podendo aprender também com o Ministério Infantil, o Ministério da Geração Vida, é um ministério que eu tenho uma gratidão imensa. Ela, ano que vem, faz 12 anos, ela já fica contando os dias para o batismo, e ela fica: mãe, eu quero que todas as minhas professoras que me deram aula na Geração Vida estejam no meu batismo, porque elas fazem parte da minha história. E é isso, né? Porque é um ministério, assim, super importante, e a nossa igreja, né, é uma igreja que valoriza, que preza, né, a palavra, preza também o ministério infantil, e a gente é muito feliz, né, por estar aqui, por poder ver os nossos filhos crescendo debaixo da presença do Senhor. Família, alvo permanente de Deus. Glória a Deus. A igreja hoje você estar na presença de Deus, seguir, né, a palavra de Deus, estudar, conhecer. Eu ainda sei muito pouquinho, mas eu só consigo enxergar esse caminho. Não existe. Assim, hoje, para mim, eu posso falar com toda certeza e propriedade que é o único caminho. Ser igreja vai muito além de estarmos reunidos em um lugar. Ser igreja é servir.
mesmo quando ninguém vê. É estender as mãos e se doar. É fazer parte de algo maior. Ao longo da caminhada, Deus levantou pessoas com dons diferentes, chamados únicos, mas com o mesmo propósito. Alguns estão à frente, outros nos bastidores, alguns com microfone, outros no silêncio, mas todos, absolutamente todos, são essenciais. Cada ministério, cada serviço, cada detalhe constrói aquilo que hoje somos. O louvor que nos conduz, a palavra que nos transforma, a organização que sustenta, o cuidado que acolhe, o amor que alcança. E por trás de tudo isso, existem pessoas que escolheram servir, amar e permanecer. Hoje, nós honramos cada uma delas, porque no final, não se trata de funções, se trata de pessoas que fazem da igreja uma família, que é alvo permanente de Deus. 20 anos de INBPP. Muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Queremos agradecer a você que faz parte da INBPP, a você que já fez parte. Com certeza, todos vocês foram canais de bênção para que a INBPP completasse 20 anos. E nós contamos com todos vocês para continuar escrevendo essa história linda e gloriosa do mover de Deus aqui nesse bairro, nessa cidade, e cremos que coisas novas e maiores ainda estão por vir. Parabéns para nós, INBPP 20 anos. Família, alvo permanente de Deus.